Olá, arquivistas, aqui quem fala é Elo. Estou junto comigo a Sabrine, lá do agora unicamente Arquivo Maldito, né? As páginas, então, a gente juntou as duas agora em definitivo, e a página se tornou oficial do podcast, então segue lá. E hoje, no mês de maio, mês das mamães, a gente vai falar um pouquinho sobre elas nos filmes de terror. Oi, gente, aqui é a Sabrine, como a Elo já falou, né, agora nós temos o perfil oficial apenas para podcast, então, pra quem ainda não segue a gente, o @ agora é Arquivo Maldito Cast, não existe mais Arquivo Maldito, agora a gente juntou, né, pra poder organizar melhor isso também, né. Então, hoje a gente vai manter aquela estrutura do podcast, vai conversar um pouquinho sobre o tema, e depois, no final, a gente faz as nossas indicaçõezinhas de filme pra vocês. E, então, é isso, alguma coisa pra falar, Sabrine? Posso dar início? Não, pode mandar brasa. Tá, só aqui um recadinho. Se alguém escutar uma tosse aí, eu a Sabrine, que todas as duas estão com tosse. Acho que a Sabrine tá pior que eu. Já tô melhorando. Mas é isso aí, faz parte, né? Então, falando um pouquinho sobre essa questão da maternidade, acho que nós duas aqui a gente vai falar como historiadoras, porque nenhuma de nós é mãe, né? Sim. Então, vale se alguém tiver algum comentário, alguma fala, já sabe, direto lá no Insta, e a gente responde todo mundo, tá? É bem gente boa. Isso aí. Mas, falando sobre isso, então, pegar um pouquinho de uma questão histórica, né, da maternidade, porque acho que não tem como a gente desvincular isso do podcast nunca, a gente sempre vai voltar pra história, principalmente nessa questão, porque a sociedade, ela fala muito sobre esse papel da mulher como mãe, né, sobre como a maternidade, ela é algo romantizado na nossa sociedade, e as mães, elas são tratadas como, muitas vezes, né, na sociedade, endeusadas, e aí você fala da mãe perfeita, aquela mulher que ela nasceu para ser mãe, instinto materno, né? E se a gente se voltar um pouco para a história, a gente consegue perceber que nem sempre foi assim, e que esse papel de cuidar da criança, esse instinto materno, ele na verdade é uma construção histórica, né? Por muito tempo, o papel da mulher, o papel de cuidar da criança, ele estava totalmente desvinculado do papel de dar à luz a uma criança, por exemplo. Até porque lá na antiguidade você tem o papel do homem muito mais presente na vida na vida da criança, porque você tem, na antiguidade, assim, na Grécia e Roma, você tem o pater familias, né, que era o pai. Então ele era o membro mais importante da família, era dele que deveria ter herdado todas as características. Ele era o símbolo da virilidade, ele era o símbolo do homem, né, o símbolo da família era o homem. A mulher, ela não tinha uma voz ali dentro, ela era... Também é interessante a gente pensar que essa ideia de criança, né, da criança, ela também é uma construção moderna, né? Uhum. Nesse tempo antigo, você não tinha essa construção de criança, você tinha o nascimento, assim que a criança pudesse ser desvinculada da mulher, ela muitas vezes era mandada para outras famílias para ser ensinada, para ter uma aprendizado, e quando ela já conseguia fazer parte da sociedade, independente da idade, ela já tinha um papel ali muito parecido com o de uma pessoa adulta. Essa ideia de criança, a infância, ela também é uma construção muito, muito atual, né? Sim. É até curioso a gente pensar que, mesmo que depois vai mudar essa situação, né, que a gente vai passar a ter essa ideia da maternidade como algo sagrado, como algo super importante, ainda assim o papel da mulher continua sendo um papel submisso, né, um papel silenciado, assim como as crianças também são silenciadas também, né? Então, o mundo da mãe, o mundo da criança, sempre mundos considerados menos importantes. Então, mesmo que tudo caia nos ombros da mulher, né, da mãe, desse papel, ela ainda continua sendo relegada a um papel secundário, porque mesmo que o homem, na nossa sociedade contemporânea, né, não tem mais aquele centralismo em torno, a gente critica nesses papéis, na verdade, né, da família nuclear, sai um pouquinho dessa coisa, mas a mulher ainda continua sendo colocada no segundo plano, e a criança no terceiro plano social, né? Então são grupos que geralmente são invisibilizados, são grupos que são minorizados. Então sai nessa ideia do pater familias aí da Grécia, Grécia, né? Eu nunca lembro se é Roma ou Grécia. O Wilson me mataria se eu visse isso, né? Mas acho que é Roma antiga. Continua sendo assim, né? O pai, mesmo que não tenha mais nossa sociedade, a gente não cobre tanto, né, dos pais, a presença na família, no cuidar dos filhos, ainda tem aquela ideia de que o mais importante da família é o pai, né, o provedor. Então a gente não superou completamente isso. Eu até vou fazer uma citação, depois, claro, como a gente sempre coloca lá, né, no podcast, na descrição a gente coloca, eu vou deixar lá o texto para vocês linkados certinho, mas é de um texto chamado A Maternidade na História e a História dos Cuidados Maternos,
Ele é de 2 psicólogas, a Moura e a Araújo, e o texto é bem legal, assim, porque ele trabalha essa questão, e ela fala assim, ó, faz uma citação de terceiros, né, o Badinger, examinando a justificativa corrente ao desinteresse materno ao século XVIII, qual seja a elevada mortalidade infantil no período, né, e aí ela cita que cerca de 25% das crianças que nasciam vivas, elas morriam. Que não permitiria a mulher apegar-se a uma criatura com tão poucas possibilidades de sobrevivência. E aí também cita ali que também hoje se questiona se essa mortalidade ela não era tão alta por causa dessa desvinculação tão rápida da mãe, né? Porque hoje a gente já entende que é importante pro bebê ele se manter próximo da mãe, ali nos primeiros meses de vida, né? Enfim. Mas naquele momento não acontecia isso, era uma desvinculação total. E a gente vai ter isso até muito pouco tempo atrás, né? Tanto que no período colonial brasileiro a gente vai ter as amas de leite, né? Não vão ser comuns as amas de leite, né? Então, pode falar, desculpa. Não, mas eu acho que é importante trazer isso porque a gente tá falando de mulheres de classe alta, né? Mulheres brancas de classe alta. Que as mulheres pobres geralmente tinham que criar os filhos e tinham essa relação mais próxima, né? Porque elas tinham que cumprir esse papel porque não tinha quem cumprisse por elas por conta do dinheiro, né? Pensar até hoje as mulheres ricas colocam os filhos para ser criados pelas babás, né? Então tem um recorte de classe aí também, né? Eu lembrei de uma coisa, mas eu vou ficar na minha. Da Virgínia. Eu lembrei disso. Desculpa. Mãe é quem cria. Eu não tô fazendo crítica a ela, enfim, mas... Né, todo mundo faz, né? Mas assim, é interessante pensar isso, porque enquanto ela é uma mulher que tem, sim, a condição de manter... Não tô criticando ela, não, bem que ela faz. Se ela tem dinheiro pra pagar babá, tá certíssima ela, sabe? Deixar o filho sendo bem cuidado. Mas a gente tem uma outra parte da sociedade que não tem nem onde deixar o filho, por exemplo, pra trabalhar. Uhum. Então é interessante pensar que essa questão, ela não se alterou ao longo olha quanto tempo já se passou, mas ainda continua sendo do mesmo jeito, né? Existem pessoas, né, que têm, vamos dizer assim, o privilégio de não cuidar dos próprios filhos, de não criar os próprios filhos, porque tem alguém para fazer isso por elas, por necessidade de fazer, né? Porque tem que trabalhar cuidando do filho dos outros e ainda tem que cuidar dos próprios filhos em casa também, né? Me lembrou um pouco aquele filme brasileiro também, Que Horas Ela Volta, sabe? Sim. Da empregada e tal. Nossa, incrível esse filme, maravilhoso. Não é terror, né? É óbvio, mas... É o terror da realidade. Eu vou fazer mais uma citação desse texto que eu acho interessante, e aí vamos trabalhar um pouquinho mais nessa questão do cinema, né? Com relação à mulher especificamente, nota-se que, a partir do século XVIII, e principalmente no século XIX, desenhou-se uma nova imagem de sua relação com a maternidade, segundo a qual o bebê e a criança transformaram-se nos objetos privilegiados da atenção materna. A devoção e a presença vigilante da mãe surgem como valores essenciais sem os quais os cuidados necessários à prevenção da criança não poderia mais se dar. A ampliação da responsabilidade materna fez-se acompanhar, portanto, de uma crescente valorização da mulher-mãe e a rainha do lar, dotada do poder e respeitabilidade desde que não transcendesse o domínio doméstico. E aí a gente vai voltar para aquilo, né, de que muitas vezes na sociedade a mulher ela é vista como tendo inerente a ela, né, fazendo parte dela, o papel de ser mãe, né? Então, a mulher ela precisa ser mãe. Quantas vezes já você ouviu isso, né? Que a mulher ela precisa ser mãe para se sentir completa, ela precisa ser mãe para cumprir o papel dela, ela precisa... Quantas vezes você já ouviu isso, Sabrina? Primeira pergunta que todo mundo sempre faz, as primeiras perguntas, né? Tipo, eu sou professora, a primeira pergunta que os alunos fazem é sempre: se eu sou casada, eu tenho filho. É isso. Então são pré-requisitos para você ser uma mulher completa, né? Tem que ter um marido e filho. E aí a gente percebe que o domínio da mulher, o domínio da mãe, passa a ser a casa, né? E aí, agora voltando um pouquinho então pro terror, eu acho legal a gente ver que existem estereótipos da mãe no terror também, né? Sim. Porque a gente precisa e não pode esquecer nunca de que o terror, ele também é uma fonte histórica. E como qualquer outra fonte histórica, ele é produzido por uma pessoa, né? E pessoas têm posicionamentos que automaticamente transbordam o seu ser e passam para os seus produtos, né? Sim. Então, eu acho legal, assim, os estereótipos que a gente tem da mãe nos filmes de terror. Eu consigo elencar 3, não sei se você consegue elencar mais algum. Mas eu penso primeiro na mãe malvada, né? Aquela mãe que se desvincula. É uma monstruosa. Que ela não quer o filho, ela não gosta do filho. E aí, automaticamente, ela se torna uma pessoa horrível, né? E aí, o segundo é aquela mãe que, embora ela tente, ela ainda não consegue proteger o filho. E o terceiro, que pra mim é um dos piores, porque se torna, né, muito...
é a mãe que ela se torna extremamente cuidadosa e zelosa pelo filho. E aí acho que a gente pode lembrar, talvez, da Margaret lá da Carrie, ou então os outros, que eu esqueci o nome dela, que são mães que a vida delas gira em torno dos filhos, né? E tudo delas se passa ali. Sim, eu acho que nessa questão de como o terror tem abordado a questão da maternidade, a gente tem que falar do Psicose também, né? O Psicose talvez seja aí a pedra fundante da mãe de terror, porque mesmo que a Norma Bates jamais apareça no filme do Psicose, ela é o centro do terror, né? Porque é ela que faz o Norman ser quem ele é. O Norman enlouquece porque a mãe sufocou ele a vida inteira, né? Então, também tem essa coisa do tipo, o homem que é diminuído pela mãe, né? O homem que é menos homem porque a mãe sufocou, porque a mãe cuidou demais. Então, mesmo sem aparecer no filme, a culpa de tudo é da mãe. Sim. Até na série ela aparece bastante. Não sei se você chegou a assistir a série. Sim, eu acho a série muito boa porque a série colocou uma humanidade na figura da Norma. Então, você entende porque ela é daquele jeito, uma mulher que foi maltratada a vida inteira, né? Ela tinha os motivos dela, não que ela fosse santo, né, que ela só fizesse coisas boas pra todo mundo, né, mas eu acho que a série acertou nesse quesito, né, de humanizar a personagem dela e não demonizar ainda mais do que já era nos filmes. Né? Sim. Eu acho que nos filmes ela parece mais uma entidade, né, girando em torno dele. No filme não, no filme ela ganha corpo, ela ganha rosto, ela se torna alguém, e a atriz é maravilhosa, né, então... Nossa, sim. Não tem muito o que falar. E aí a gente também pode... Acho que a gente tem como citar outros filmes, né? Se a gente começar a pensar. Porque eu gosto bastante, por exemplo, do filme Cujo, lá, que ele traz eu esqueci completamente o nome da mãe. Mas que ela não é... Ela não é mais... É Norman, não é? Não é Norman. Não. Eu não lembro. Na verdade, eu nunca vi esse filme, porque como é com cachorro, assim, eu não tenho coragem de ver, né? Daí eu não sei muito sobre ele. O filme é a Dona, lembrei. Dona. E eu gosto da imagem dela, sabia? Lá no filme. É que, como se nosso... Assim, é interessante porque no filme você vê uma mãe que não é perfeita, né? E às vezes a maioria dos filmes a gente vê essa mãe perfeita, essa mãe, né? Uhum. E lá não. Ela traiu o marido, né? O marido descobriu que ela tinha um amante. E mesmo assim ela ainda é a mãe que salva o filho, sabe? Eu gosto dessa imagem. Acho que tem outros filmes que trazem essa... Uhum. Pra mim parece que é uma tentativa de desconstrução, assim. De que a mãe, ela não precisa ser perfeita como a gente pinta na sociedade, sabe? De que a mãe, ela erra, de que a mãe é uma pessoa humana como todo mundo. Eu acho que, fazendo essa pesquisa, assim, eu li alguns artigos, né, em que fala que essa figura da mãe, ao longo do tempo, ela foi se alterando, né. Então, a gente tem esses estereótipos, né, da mãe malvada e da mãe coitada, né, da mãe sofredora, daquela que cuida dos filhos e que não tem vida, porque tudo que ela tem ela se sacrifica, né, pelos filhos dela. E aí eles trazem alguns exemplos, assim, né, exemplos ruins e exemplos bons, de como isso foi se alterando. Então, a gente ainda tem filmes que usam essa figura da mãe monstro, só que agora com um pouco mais de complexidade. E a mesma coisa acontece com as mães que são mães imperfeitas, mas que são boas mães. Eu acho que não cabe mais essa coisa daquela maternidade completamente idealizada que a gente tem na cabeça, até porque, como tu falou, né, uma mãe é uma mulher, é um ser humano, e nenhuma pessoa é perfeita, nenhuma pessoa tem um comportamento 100% correto em todas as situações. A gente vai ter as nossas limitações também, e aí isso passa para os nossos pais. Só que às vezes eu acho que é um pouco difícil, como filhos, até a gente enxergar os nossos pais como seres humanos falhos, né? E sair um pouco daquela imagem idealizada deles, né? Sim, eu acho legal também que durante as pesquisas eu li, assim, sobre como nos filmes também se mostra isso, né? A própria pressão da sociedade em cima dessas mulheres acaba tornando elas figuras tão... muitas vezes no texto que eu li ele trata como disfuncionais, né? Então, é uma expectativa da sociedade em cima daquela mulher. Muitas vezes a ausência do pai, né? Por exemplo, em Babadook, a gente vê isso, né? A Mary, é o nome dela, né? Você vê aquela figura que ela tá sozinha, ela é uma mãe solo, e eu, particularmente, de todos os filmes que eu assisti sobre mães, eu acho que Babadook é um dos mais pesados, assim, pra mim. Porque você vê toda... Eu tenho um canal no YouTube que eu gostava, faz mais de anos, assim, que eu não assisto. Mas era o Hell Mother, o nome do canal. E ela também era mãe solo, e ela foi a primeira mulher, a Ellen, né, que eu escutei falar isso, e aí eu comecei a assistir o canal dela pra entender. Ela fala assim, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Porque ela fala sobre como ser mãe pode ser solitário, né, como muitas vezes você tá sozinho sendo mãe. E aí, né, trazendo de novo o Babadook, aquela personagem, ela tá à beira de enlouquecer.
Né? Nossa, Você percebe que o tempo todo isso com aquela expressão de cansaço, de exaustão completa, assim. Você olha pra ela, você sente aquele cansaço total, assim. Sim. E lembrando, assim, um pouco do canal da... Porque, assim, não tem como a gente falar como pessoa sobre ser mãe, porque a gente não é mãe, né? A gente pode trabalhar a questão. E não tô dizendo que para uma mãe, um filho não é o amor incondicional dela. Claro, eu acredito que seja, né? Você carregou por 9 meses. Mas a gente também tem que parar de colocar tanta pressão em cima das mães, né? Ela tem direito de estar cansada, ela tem direito de não querer estar com o filho em alguns momentos. E é tirado das mulheres isso, né? Uma mãe, ela não pode querer não estar com o filho. E aí nos filmes isso não é diferente. Assim, você vê essas mulheres, mães, né? Passando por esse processo cruel da sociedade, o que muitas vezes é o que leva elas à completa loucura, assim, a insanidade, né? Eu acho que os filmes de terror, eles têm essa potência muito grande de explorar esse horror de ser mãe. As coisas que são péssimas em ser mãe, ou até os medos que as mulheres têm em relação à maternidade, né? De ter um filho ruim, de ter um filho que elas não consigam gostar. A gente consegue desnaturalizar esses comportamentos e ver assim, não é toda mulher que vai se sentir realizada na maternidade. Não é toda mulher que o mundo começa e termina com o filho dela. E assim como vai ter aquelas mães em que o sentimento de amor pelo filho vai ser uma coisa muito instantânea e muito natural, assim, né? Vai surgindo dentro dela no momento em que ela se torna mãe. E nem por isso ela tem que anular completamente a existência dela, porque agora ela tem um filho, né? E eu acho que os filmes de terror, eles conseguem explorar todo esse conflito que as mulheres têm em relação à maternidade, porque é impossível você não ter nenhum tipo de conflito sobre isso, né? Num contexto em que todo mundo cobra muito isso. Mas eu acho que eles também têm essa capacidade de pegar tudo que é relacionado ao mundo da maternidade e tornar isso algo palpável, vamos dizer, né? Porque a gente tem filmes que tratam essa questão da pressão em cima das mães, de como é difícil ser mesmo que você seja casado, às vezes, né? Como todos os papéis que são impostos a você para você ser mãe te cobram e te desgastam muito. Também tem a questão da perda dos filhos, né? Que é uma coisa que aparece bastante nos filmes sobre maternidade, é o luto das mães também. Então, eu acho que é uma coisa que outros gêneros, talvez, assim, eles exploram, sim, mas eles ficam um pouco mais presos a algumas convenções, e o terror ele já consegue extrapolar um pouquinho esses limites, né? Principalmente eu acho que o terror mais contemporâneo, né? Talvez os filmes mais antigos, eles ainda tivessem muito presos nesses clichês Porque era bastante comum a gente ver filmes em que as mães são vilãs, mas é que é aquela mãe maluca, malvada, e que o filme nunca para colocar as coisas pelo ponto de vista da mulher. É sempre o ponto de vista dos filhos, né, que sofrem ali, e ela é completamente demonizada, assim, não tem chance de você parar pra olhar pra ela como se ela fosse uma pessoa. Sim. Até agora eu lembrei de uma... Eu não sei se eu vou achar, mas eu anotei certinho aqui, que é uma revista que eu comecei a ler. É uma revista online chamada Revista Cult. E essa é uma reportagem de 2019 que eu comecei a ler. E ela traz bastante, sim, fala bastante e tal, mas tem uma coisa que me chamou a atenção nesse artigo, que o nome do artigo é a representação da mãe no filme de terror, se não me engano, tá? Ou a construção da maternidade, alguma coisa do gênero. Ela fala sobre como muitas vezes as mulheres se sentem frustradas na sociedade, porque quando elas descobrem que elas estão grávidas, o momento não é aquela coisa mágica, né, do encontro, da mulher se entender finalmente como ser completo. Não, sabe? Muitas vezes quando ela descobre que tá grávida, vem o medo, vem a insegurança, vem o desespero, e aí ela não sente aquela mágica, né, de descobrir que tá sendo mãe, que sempre prometeram pra ela que ela ia sentir naquele momento, e aí ela se sente ainda mais desesperada, mais apavorada, e eu achei interessante isso, sabe? Porque não se fala muito sobre essas coisas. É difícil você ouvir alguém falando sobre isso, sobre como, às vezes, descobrir que você vai ser mãe não é um momento mágico, nem encantador, mas é um momento de muito medo, de estresse, de medo, porque eu não sou mãe, hoje em dia, né, eu não tenho vontade de ser mãe, eu tenho 25 anos, talvez isso mude. Mas eu fico pensando em quão apavorante deve ser você descobrir que vai ter uma vida que depende de você. Tu tá preso nisso pro resto da vida, é por isso que eu nunca vou ser mãe, porque eu entraria em pânico completo, assim, não... Exato. A tua vida é em função daquela pessoa, porque você não tem mais opção também. Sim, né? E a sociedade não te dá opção também. Diferente do que se faz com os homens, pra mulher não tem opção. Eu até vi uma vez uma frase dizendo de uma mulher falando que quando ela for mãe, ela vai querer ser pai. Faz sentido, né? Porque assim, pro homem, hoje em dia eu acho que isso já muda muito, tá? Eu acho que as coisas têm
tem mudado um pouco, as coisas têm se alterado bastante. Mas até, sei lá, eu tenho 25 anos, a nossa geração ainda pegou isso. Talvez a geração que veio depois da nossa já vai ter algo diferente, porque a nossa tá mudando, sabe? Mas assim, até então, quem trocava fralda é a mulher, quem dá comida é a mulher, quem carrega o bebê é a mulher. O homem, ele só é pai, ele só ganha o título de pai, né? E não tô julgando os homens assim, tipo, eu tô falando que é uma realidade. Tô julgando sim, não vou mentir. É que a gente tá falando aqui, né, de uma questão estrutural. Se tem um caso ou outro individual ali que não é assim, porque eu não sou assim, meu pai não era assim, beleza, mas a gente tá falando da questão da estrutura, né? Então a gente tem que generalizar as coisas também. Sim, pelo amor de Deus, né? Eu não tinha pensado em ter que explicar isso, na verdade. Tem gente que assim, quando eu falo de uma coisa assim, já vem com, mas na minha casa não é assim. Mas eu não sou assim. Exatamente. Geralmente é quem é, tá? Mas assim, é interessante a gente ver isso, que até você não se sentir magicamente encantada, né? Também é um processo que perturba a mulher, né? Então a mulher, ela vive sob pressão nessa questão de ser mãe. E assim, né, voltando, eu não tô dizendo que ser mãe não é mágico, não é encantador, porque realmente tem mulheres que é o sonho da vida de algumas mulheres é ser mãe. E tudo bem você ter esse sonho de ser mãe. O que a gente questiona e a gente fala e a gente tá debatendo aqui é que não é inerente à mulher ser mãe. Essa questão de precisar ser mãe, né? De ela se transformar em mulher quando ela é mãe, tá, sabe? Então é isso que a gente tá debatendo aqui. Até eu tava vendo um filme esses tempos, eu pensei em indicar ele, mas como ele é muito novo, assim, eu deixei passar, até esqueci, que é Tic Tac. Acho que o nome em português ficou Maternidade do Horror, não tem nada a ver, né, mas enfim. E tudo em português, às vezes, meio... Pois é. Assim. É com acho que é Queen, a menina líder torcida lá do Glee, pra quem assistiu o Glee. Ela faz que é uma mulher, assim, que ela tem tudo na vida, né? Ela tem uma carreira, ela tem um marido, ela tem uma casa linda, uma vida, assim, ideal, sabe? Tipo, aquela vida de capa de revista, assim, né? Só que ela não é mãe. E ela nunca quis ser mãe, ela não tem nenhuma vontade. Ela, tipo, vai visitar as amigas dela que tem filho, que estão grávidas, e ela olha pras crianças e pros bebês e ela não sente absolutamente nada. Não tem nada nela que queira ser mãe. E aí ela começa a questionar se ela é normal. E as pessoas fazem tanto, assim, o pai dela pressiona ela pra ela ter filho, porque eles são judeus e a mãe dela e a avó tiveram que fugir da Alemanha e sobreviveram a um monte de coisa pra ela encerrar a família deles ali, entendeu? Então, tipo, tem uma questão de religião envolvida, a pressão da própria sociedade, das amigas dela que falam que ela tem que aprender a gostar. E aí ela vai fazer um tratamento numa clínica, tipo um tratamento experimental, pra trabalhar os hormônios dela, pra ela começar a ter vontade de ser mãe. Tipo, pra criar a vontade só de ser mãe, porque ela não consegue. E aí é óbvio que esse tratamento é um tratamento super violento com ela psicologicamente e fisicamente também é um tratamento muito violento. E a mulher despiroca completamente que não tá fazendo isso aí, né? E é um filme que eu achei muito interessante, porque eu não tava dando muita coisa por ele. Eu achei que ia ser um filminho bem meia boca, assim, tal. Mas ele é bem perturbador e bem pesado nisso. E a principal reflexão do filme é: olha o que acontece com uma mulher, olha a pressão que ela sofreu. Ela tinha uma vida que era perfeita, ela tinha uma vida maravilhosa, e tudo acabou porque ela cedeu à pressão da sociedade e dizer que ela tinha que ser mãe, ela tinha que ter vontade de ser mãe, e aí a vontade dela cresce tanto que a mulher fica louca daí, né? Então, assim, é um filme muito interessante, mas que às vezes o pior mal que pode acontecer pra essa mulher é justamente atender essa necessidade, né? Se ela não tem, tipo, ela não quer, deixa lá, cara, sabe? Tipo, vai você ter quantos filhos você quiser, mas se a outra pessoa não quiser, deixa, entendeu? Não é você que vai criar. Sim. Eu já ouvi bastante, assim, quando eu digo eu não quero ser mãe. Aí já escutei. Mas deixa, espera. Tudo bem, eu sempre penso, tudo bem, se daqui, eu tenho 25 anos só. Se daqui 5, 10 anos eu quiser ser mãe, tudo bem. Tudo bem. Hoje eu não quero ser mãe, eu tenho só 25 anos. Mas parece que as pessoas, eu não sei se você sentiu isso, mas assim, depois que eu passei dos 22, 23 anos, assim, parece que eu comecei a ouvir muito mais isso, sabe? Sim. E aí, você já tem filhos? Não, eu tenho só 25 anos. Eu ainda tô me entendendo como uma adulta ainda. Eu já tenho que ser mãe, já tenho que ter outra vida dependendo de mim. Porque parece que enquanto eu não tiver isso, eu não sou uma pessoa completa, sabe? Então... Acho que é uma coisa que qualquer mulher vai enfrentar. E eu, assim, tenho uma decisão. Nunca quis, nunca, nem quando eu era, tipo, muito criança, assim, brincar de bonecas, bebês, essas coisas. Nunca quis, nunca gostei. Olho para as crianças, não tenho ódio de criança, que é uma coisa que as pessoas falam muito também, né? Tipo, você não gosta de criança, odeia criança. Não odeio criança, não tenho nenhum ódio delas. Não sou aquela
child free, né? Que eles chamam que não quero chegar perto de criança, tem nojo de criança. Não, eu acho até meio bizarro a pessoa que diz que tem ódio de criança, entendeu? Não tenho raiva, eu só não quero ter uma criança minha, só isso. Não quero ter um meu. Eu não faço questão. E assim, sabe o que eu penso? Tudo bem, e se um dia você mudar de ideia, tudo bem, entende? Não é... Tipo, eu não tô... É igual isso, eu sempre falo, quando eu falo que eu não quero ser mãe, as pessoas também me perguntam, mas você não gosta de criança? E eu sempre respondo, eu amo criança. Eu respeito criança demais. Tanto que hoje em dia eu estudo, eu nem sou mãe, e eu estudo educação positiva porque eu gosto disso. Eu gosto de tratar criança com respeito. E é justamente por isso que eu não quero ter um filho. Porque eu não acho justo você colocar uma vida no mundo para ela ser criada por alguém que nunca desejou ter ela. Isso deve ser uma coisa muito ruim para um filho, porque tu nunca vai se dedicar da forma que ele precisa e merece, porque você não queria. Só fez aquilo ali para cumprir tabela, né? E aí eu acho que muita, talvez, não vou dizer que todas, obviamente, mas muita mulher passa por isso, e aí quando ela se depara com a ideia de que, caramba, é para sempre, é que vem o pavor, sabe? E realmente deve ser apavorante mesmo quando você quer, ainda deve ser assustador. Isso com certeza. Eu tô com muito medo da gente estar falando muitas besteiras aqui, a gente ser julgada porque a gente não é mãe. Mas... não, gente, eu acho que a gente já passou dessa fase também, né, de achar que tem um tipo ali perfeito, ideal do que significa ser mãe, o que é ser mãe e tal, e que a gente possa estar errando e falar isso, qualquer coisa do tipo, porque não tem uma experiência de maternidade. A maternidade vai ser uma coisa para cada mulher que experimentar ela. Então, assim, não tem como estar certo ou errado o que é ser mãe e o que não é. Porque cada mulher vai ter um jeito de ser mãe. Às vezes eu penso assim, como é assustador você pensar que você tem uma vida que depende de você pra se manter viva. Porque eu não sei você, mas eu tenho um afilhadinho pequenininho agora, que ele vai fazer 1 ano ainda. E, sinceramente, uma criança, ela não tem capacidade nenhuma de se manter viva. Sim. A criança, ela faz coisas, e aí ela faz porque ela tá experimentando o mundo. Entende? E aí, quando a criança cai, se machuca, eu percebo isso, né? Não é só, né, no caso do meu afilhado, mas a mulher se culpa muitas vezes, né? Se julga, porque a criança se machucou. E aí as pessoas julgam a mulher, porque, nossa, como é que você deixou a criança se machucar? Só que, gente, uma criança, ela não tem capacidade nenhuma de se manter viva. Nenhuma. Pelo contrário, às vezes ela tá tentando. Às vezes faz umas coisas que você começa a questionar se ela não tá tentando de arrasta pra cima, sabe? Não, as crianças fazem coisas completamente absurdas, tipo, não tem nem nexo. Tu olha pra aquilo e fica pensando, o que você passa na cabeça de uma criatura? Eu lembro que com 7 anos eu apontei o meu dedo com um apontador de desespero. Agora, sabe? Então, é normal, a criança, ela tá experimentando o mundo, então ela precisa de alguém pra manter ela viva. Agora você pensa o quão assustador é você ser a pessoa responsável por isso. E aí tudo recai nos ombros da mulher, né? Também tem um outro ditado, que eu nem sei de onde veio isso, né? Mas que pra criar uma criança precisa uma tribo inteira. E então, assim, tipo, a responsabilidade de cuidar de uma criança pra outras civilizações, pra outros povos, depende de uma tribo inteira. E aí a gente joga tudo nas costas da mulher. A mãe tem que cuidar, se vira e faz tudo o que precisar. Aquele famoso, né? Quem pariu que balança. Exatamente. Aí não tem como. É muita função para uma mulher só, sem contar que às vezes, além de mãe, ela ainda trabalha fora, né? Porque é muito difícil hoje em dia, essa coisa de dona de casa, assim, a mulher não precisar trabalhar, poder ficar só em casa, né? É muito difícil, não tem como. Então, assim, além das responsabilidades da casa, dos filhos, ainda tem a responsabilidade do trabalho, né? Porque os pais, né, como falou, às vezes nem fazem o mínimo ali. Tem pai que, sinceramente, tem mulher que é casada, mas é mãe solo, com o fardo do marido ainda, sabe? Então, assim, eu acho que cada vez mais isso tem mudado. Hoje em dia eu vejo, principalmente no TikTok, que eu estou completamente viciada. Daí eu desinstalei, porque, meu Deus, eu passava o dia inteiro. Mas eu fico muito no TikTok porque eu uso muito pra estudar Libras também, né? Mas enfim. E é desculpa que eu dou sempre, né? Só que, assim, você vê cada vez mais homens que participam ativamente da vida dos filhos. E você percebe o quanto é importante, sabe? Você percebe a diferença dessas crianças. Hoje em dia, a nossa geração, você tem o quê? Você tem 27, né? Eu vou fazer 30? Você vai fazer... Eu vou fazer 30. Eu nunca vou aceitar esse ano eu faço 30.
Eu nunca vou aceitar a tua idade, nunca. Ninguém aceita. Mas enfim, porque aqui as pessoas não veem você. Ou se elas veem você por foto, né? Eu conheço você pessoalmente. E nunca. Não, você não tem 30 anos. Eu escuto isso dos meus alunos todos os dias. Eu já te contei, né? Quando eu dei aula pro médio lá no RP, eu escutei a mulher da... Isso que dá a gente ter pessoas baixas, né? Sim. Porque eu escutei a mulher da limpeza, ela berrou comigo no corredor, dizendo que ia me mandar pra secretaria. Porque eu sabia muito bem que não podia ficar no corredor em horário de aula. E que ela ia contar pra professora. E aí eu fiquei muito sem jeito, porque eu tive que falar pra ela, mas eu sou professora. Então eu acredito que você passe por isso. Eu esqueci o que a gente tava falando do Gil. Mas eu lembrei. Eu não sei você, né, a sua geração, mas eu percebo a nossa geração, né? Eu não sei como é que é com você, que a gente tem muita dificuldade até os pais, até o homem, no caso, né, de abraçar os filhos. Sim. E já com a mãe, não. Eu tento, assim, quebrar um pouco isso, mas ainda tenho uma dificuldade, assim, de abraçar meu pai. Eu sei que ele me ama, eu amo ele, mas a gente nunca teve essa ligação tão próxima, assim. E a gente vive, meu pai mora comigo, e minha mãe, nós três juntos. Mas ainda é uma relação um pouco mais distante do que é com a mãe. É por conta da vida inteira, foi assim, né? Desde o começo, é a mãe que tá ali com a gente em todos os momentos que são decisivos da nossa vida, na escola, no primeiro emprego, tudo é a mãe. Em casa, quem cuida da gente, quem escuta a gente, é ela. E aí eu vejo que hoje isso tá mudando um pouco, assim. Vejo muito vídeo. No mínimo, né? Porque também tem aquela coisa aí que o cara faz o que é normal, ele também já vira, nossa, super pai, né? Pelo amor de Deus também, né, gente? Também vamos parar de ficar com aquele papo de nossa, mas o pai troca fralda, que lindo. É o mínimo. Sim. Ele fez, tá? Ele fez. Ele ajudou, ele quis. Você já viu aqueles vídeos que vem a pessoa, tipo, acabou a fralda do teu sonho, ó, tem que ir lá comprar. Você já viu? Não. Acabou o leite do teu sonho, tá? Vai lá comprar. Não, eu acho que a gente tá vendo uma transformação, sim, né? A questão da crítica à própria noção de masculinidade também, sim, né? Da função do homem. Mas também tem um movimento de contra-onda, né? Porque, pelo amor, né? Já pensou... Não, filme de terror da minha vida. Já pensou você ser mãe, nascer um guri e ele virar um red pill quando crescer? Ah, meu Deus. O aborto devia ser permitido até 40 anos de vida, assim, do feto, porque... Tem uns que ali que me perguntando, os pais devem ver aquilo ali e ficar com muita vergonha. Eu não sei você, mas eu sou a favor de que Red Pill a mãe pode bater ainda, dar uma surra pra ver se não faz de jeito. Tô totalmente contra bater em uma criança, totalmente contra. Mas eu acho que Red Pill merece apanhar. Meu Deus, cara, assim... Não, a gente tá desviando totalmente do assunto, né? Mas enfim... Não, desviando mais ou menos também, né? Porque essa questão do medo das mães de terem um filho ruim também aparece muito nos filmes, né? Tipo, precisamos falar sobre Kevin. É isso. Sim. É uma mulher que ali... E o filme todo é isso, né? Porque ela praticamente criou os filhos sozinha. O marido é aquele marido meio bananão, assim, ele não era ruim, mas era aquele tipo de coisa assim, você é boa com isso, você que cuide disso, né? E ela percebia que o filho não era uma boa pessoa. Tipo, o filho dela não era normal, né? E que o filho dela podia ser ruim e fazer coisas ruins. Então, isso é parte também do pesadelo de ser mãe. E você tem um filho que você não gosta, um filho que você odeia, ou que ele seja um ser humano que você detesta. Eu acho que essa deve ser uma das coisas mais difíceis para uma mãe admitir. Assim, eu não gosto do meu filho, não gosto da minha filha. É um ser humano que eu não consigo gostar, um ser humano que eu não consigo me identificar, não consigo solidarizar com ele. Tipo, eu criei, mas eu não gosto. Eu acho que isso deve ser muito difícil. Os dois, né? Uhum. Porque assim, que parece ali no filme que o menino ele também sentia que a mãe não gostava dele. Então, assim, ele sempre teve esse enfrentamento com ela. Porque ela não queria ele e ele sentia rejeição também, né? Sim. Eu não vi esse filme ainda porque eu não consegui. Eu não tive coragem ainda de assistir ele. Ele pareceu meio pesado, assim. Ele não é pesado visualmente, ele é um pesado psicológico, assim, mas ele não tem cenas pesadas, assim. Mas é que o psicológico me pega mais do que o físico. Eu não sei pra você, assim, eu me pega mais, sabe? É um filme tenso, é um filme bem tenso. Mas vale muito a pena porque é um filme muito bem dirigido também. Sim. Então, eu acho que é isso, né? A gente conseguiu abranger bem, né? Qualquer coisa a gente vai aprofundando nas indicações também, porque a gente tem motivos, né, pra trazer as nossas indicações aqui. Agora também, deixa eu só fazer dar um recadinho bem rápido. Teve bastante posts ligados ao podcast, tá? Sobre a questão das mães lá no
no Arte Mal... Não. No Arquivo Maldito agora, no Arquivo Maldito Cast. É Arquivo Maldito Cast, tá certo? Isso. Então, passa lá, dá uma olhadinha, deixa a curtida, comenta, né? Deixa uma indicaçãozinha pra gente de que vocês querem. A gente tem nossa lista do que vai ser os temas do podcast, mas a gente também altera. Se alguém pedir um tema específico, como a gente já fez, né, antes. E acho que é isso o recado, né? Vamos para nossas indicações, então. Você pode começar. Não, tá. Você começa com as honras. Beleza. De tanta coisa que tinha pra indicar, assim, porque é muito filme mesmo sobre maternidade e terror, eu vou indicar um que eu acho que foi o que mais me perturbou, assim, nos últimos tempos que eu assisti, que é um filme chamado Resurrection. É um português, eu não sei se teve tradução do filme, porque eu só acho ele com o nome em inglês, mas seria Ressurreição. É um filme que saiu ano passado, 2022, com a Rebecca Hall. E ela é uma atriz maravilhosa, ela já fez vários filmes de terror. E é um filme sobre uma mulher que ela sofreu um relacionamento abusivo no passado, assim, um relacionamento violento, né? Quando ela era mais jovem. E ela fugiu, no caso, né, Ela tem uma filha. E ela fugiu desse cara quando ela era nova. E ela se desvinculou completamente da presença e da ideia da existência dele. Até que um dia, ela encontra um homem na rua que é igualzinho a ele. Só que ele nega que seja o marido dela, o ex-marido dela, né? E aí, conforme o tempo vai passando, a gente não sabe se ela tá, tipo, surtando por conta das coisas que ela tem que enfrentar no trabalho, com a filha dela, e esse passado que ela esconde da própria filha também, né? E se ela tá enlouquecendo, se aquele cara realmente é alguém do passado dela, se é o mesmo o ex dela que voltou pra atormentar a vida dela. Aí, o que isso tem a ver com maternidade, né? Porque parece mais sobre outra coisa. É que tem uma questão no passado dela do que esse homem fez com o filho que ela teve com ele. Ela teve um filho bebê. E, assim, eu não quero entrar em muitos detalhes, porque, assim, é tão chocante que eu acho que eu não quero estragar a experiência de quem for ver esse filme pela primeira vez. Mas tem uma questão desse bebê e do que aconteceu com esse bebê quando ela era... eu não sei se ela era exatamente casada, né? Vou chamar de casada aqui, porque eu acho que ela era só juntada, assim, com ele. Casada. Casada. Eu vou chamar de casada. E aí, esse homem fez uma coisa com esse filho. E essa coisa marcou essa mulher pra sempre. E ele usa ainda desse evento bizarríssimo, gente, é sério, esse filme é muito bizarro. Bizarro é a palavra que define esse filme perfeitamente. Essa coisa que ele fez com o bebê, ele ainda consegue usar pra manipular ela no presente. Então ele consegue fazer ela fazer coisas que ela não quer fazer por conta disso que ele tem com o bebê. Só que eu não vou entrar em detalhes, porque é sério, você tem que ver pra experimentar. É um filme muito pesado, é um filme bem perturbador. A cena final, assim, é visualmente gráfica também muito pesada. Eu vi algumas pessoas que não gostam muito da cena do final, assim, mas eu particularmente achei justíssimo aquilo no final. E é um filme que me marcou bastante, porque eu tava esperando um suspense psicológico mais em relação a essa questão do relacionamento abusivo que ela teve no passado, né, de aquele ter marcado ela de alguma forma. Eu não estava esperando um filme tão mega perturbador quanto esse foi. E profundamente triste, porque esse filme é extremamente triste. Tudo que acontece nesse filme é triste. E então, eu acho que a Rebecca Hall, ela consegue transmitir toda essa angústia que a personagem tem dentro dela, todo esse trauma, esse horror que ela tem do passado dela e do que acontecia com essa criança e com esse homem. E assim, é terrível. Tem cenas assim que ela fica fazendo um monólogo assim direto, é só ela falando e a câmera focada no rosto dela, que é genial, assim. E é um dos filmes que eu sinto que ninguém fala muito dele. Saiu no passado e parece que passou meio batido. E é um filme que eu penso assim, se o Oscar fosse sério, essa mulher teria ganho um Oscar por esse papel, porque o papel dela nesse filme assim, a transformação que ela sofre ao longo da história. Você vai sentir todo aquele cansaço, aquele peso da situação em cima dela. Então, assim, eu não dei muitos detalhes da história, como eu falei. Quanto menos souber, melhor. Porque eu fui sem saber e eu fui surpreendida a cada ponto do filme, assim, que ia. Então, assim, é um filme que fala sobre essa questão da maternidade, sim, da perda de filhos, da pressão que a mulher sofre, ainda mais num relacionamento que foi um relacionamento violento, né? Então, assim, é um filme que explora todo esse horror. Esse horror é a maternidade como horror ali também, né? E mais também fala sobre essa questão da ligação, né, de uma mãe com um filho, mesmo após a morte desse filho. Então, assim, isso não é spoiler, né? Porque todas as três acontecem meio que no meio do filme. Só que eu não quero dar muito detalhe do que acontece. Então, assim, é um filme que vale muito a pena. É um filme que é mais suspense do que terror, né? Mas ele é um filme muito triste, muito pesado. Tem vários gatilhos, assim, pra quem não gosta de ver muitas cenas, assim, de violência psicológica, de manipulação, ou tem problemas, assim, com esse tipo de temática, né, de maternidade, de luto, assim, talvez não se sinta tão bem assistindo o filme, né? Eu não me senti bem assistindo, mas acho que o filme é excelente. E eu não podia deixar de indicar ele, porque é um filme que eu vejo que as pessoas não falam muito. E é um filme que vale a pena que se veja, né? Mesmo que você vai ficar meio ruim depois, assim, mas passa, né? Mas a arte, ela
tem essa função também, né? De deixar Perturbar. você... Então, posso... Pode. Então tá. Eu vou indicar, então, seguindo nesse de filmes que a gente não ouve quase ninguém falar sobre eles, eu vou indicar um curta brasileirinho aí, o nosso, né, Nossas Terras. Se chama A Mão que Afaga. Ela é de uma diretora que a gente quase não fala, eu pelo menos quase não falo. Ironia, né? Que é a Gabriela Amaral. Ela pra quem não sabe quem é ela, e quem, né, ela foi quem dirigiu aquele O Animal Cordial, inclusive maravilhoso esse filme, mas focando aqui na Gabriela Amaral, A Mão que Afaga. Ele é um curto nacional, tá lá no YouTube, 19 minutos, ele é super curto. E nesses 19 minutos você consegue se sentir extremamente perturbado, assim. São 19 minutos de um incômodo que, sinceramente, eu não tenho coragem de assistir de novo, porque eu não tenho coragem de viver aquilo de novo. Então, no filme, ele fala sobre uma mãe, eu não esqueci o nome dela, tô tentando até achar aqui, mas eu não vou achar. Que é uma mãe solo, né? É uma... Estela, lembrei. Ela é uma operadora de telemarketing, que ela tem que planejar o aniversário do filho dela. E aí você vê ela sozinha dentro de casa, pensando em tudo que ela vai fazer pro aniversário do filho dela. Pra chegar na hora da festa, quase ninguém aparecer. E aí você vê o quanto ela se sente solitária, perdida ali entre as pessoas que aparecem também na festa. O quanto a vida dela é solitária. O quanto ser mãe é algo solitário, né? Quando ela tem só o filho, às vezes, ali pra conversar, que é uma criança, né? Então... assim, tem horas que o silêncio que acontece são só 19 minutos, mas o silêncio que se segue ali entre a mãe, o filho e a situação é tão perturbador, sabe, que chega a ser agoniante. Eu não, mas eu vou ver. É bem, bem pesado, assim, são 19 minutos, mas 19 minutos de um certo desespero, assim. E eu acho que ele consegue retratar bem essa solidão, sabe, de ser mãe. Ser mãe triste. E eu trouxe lá no começo, que eu falei que eu ouvi no canal da Real Mother, que ela fala o quanto é solitário ser mãe. Às vezes as pessoas já não te convidam mais pra sair, as pessoas já não vão mais na tua casa, as pessoas se deixam sozinhas, né? E aí você tem que viver a solidão. E eu fico pensando o quanto deve ser também difícil, né? Uma cena retratada no filme e real. Como você ser adulto, às vezes você só ter uma criança pra conversar. Sim. Né? Eu fico pensando nisso, assim, e acho que o curta, ele aborda bem isso, sabe? É bem denso, assim, nessa questão. A minha segunda indicação é uma série de televisão que saiu esse ano, saiu recentemente, acho que foi em maio mesmo que saiu, até por conta, acho que do mês das mães eles soltaram essa série. É uma série da Amazon Prime, é baseada num filme do David Cronenberg, mas acho que é um baseado meio que, assim, bem por cima, né? Que é o Gêmeos, Mórbida Semelhança, e aí a série ficou Gêmeas, Mórbida Semelhança, porque os personagens do filme, que eram dois homens e dois irmãos gêmeos, né, foram substituídos por duas irmãs gêmeas, ambas interpretadas pela Rachel Weisz, né, que o pessoal, todo mundo conhece provavelmente pelo filme da Múmia, né, e ela tá, assim, maravilhosa nessa série, é sério, meu Deus do céu. É outra, assim, que também, se não ganhar todos os prêmios do mundo, não sei em que mundo eu estou vivendo mais. Então, nessa adaptação, trata-se das duas irmãs gêmeas, que são médicas obstetras. Elas cuidam só de mulheres grávidas, de todo o processo da gravidez, desde a concepção até o nascimento. E ambas, elas têm o sonho de abrir uma clínica de cuidados maternos que seja diferenciada. Elas querem ter um tratamento humano às mulheres que são mães. Porque elas sentem que a medicina sempre deixou a saúde da mulher em segundo plano, e mais ainda, né, a saúde da mãe, né, porque a gente já sabe também dessa questão da violência obstetrícia, né, quanta coisa acontece com as mulheres quando elas vão ter um bebê. E aí a intenção das duas é criar um hospital que possa dar conta, né, de tratar essas mulheres como seres humanos. Só que nenhuma das duas é muito certo da cabeça, né, e aí as coisas não vão sair exatamente como elas pretendiam, porque elas têm um problema de relacionamento entre elas, né, de, assim, não muito saudável o relacionamento das duas irmãs. E aí tem outros envolvimentos ao longo da série que falam sobre essa questão da maternidade em algum ponto. Seja no trabalho delas, que é mostrada essa questão da maternidade sem nenhuma romantização, até o momento de ter o bebê é algo muito cru, muito explícito, assim, não tem nada de bonito ali. É uma coisa, assim, realmente assustadora, né? E também fala dessa questão em alguns episódios de as mulheres que não se sentem completas quando se tornam mães, como isso pesa para uma mulher, né, quando ela sente que não tem nenhuma ligação sentimental com os filhos. A maternidade, ela perpassa todos os episódios e toda a trama da série.
em algum ponto, né? De várias abordagens diferentes, né? Desde esse ponto ali, né, da maternidade não ser algo que é levado em conta pela medicina, né? Algo que foi sempre colocado em segundo plano, a saúde feminina, a saúde da mulher, a questão de como os hospitais tratam as mulheres grávidas, né, o descaso que se tem com muitas mulheres, até o papel da mãe na vida dos filhos, né? Como ser mãe, o que é ser mãe, como isso pode ou não te completar como ser humano, pelo contrário, né? Pode ser talvez que te traga mais desgosto do que alegria. Então, assim, é uma série bem pesada também, né? Gráfica, né? Visualmente pesada e psicologicamente mais pesada ainda. Então, é uma série que é encantadora, assim, tu não consegue parar de olhar pra ela porque ela é muito bem feita. Eu acho que essa mudança de gênero que fizeram dos personagens foi para acrescentar algo que no filme original não tem, que é essa questão justamente da maternidade. Então, a série toda foi adaptada por mulheres, né? Roteirizada, dirigida, e trouxe uma cara totalmente independente do filme antigo, né? Então, assim, é uma série que eu indico, é bem facinho de maratonar, se não me engano, são 6 episódios, então é um jogo rápido, mesmo os episódios sendo mais longos. E porque ela vai falar justamente de todas as angústias ligadas à maternidade o tempo todo na série. Então ela tá perfeitinha, assim, excelente pra quem torce o nariz um pouquinho pra remake, adaptação, principalmente quando tem troca de gênero e tal, às vezes fica de mimizinho por conta disso, né? Mas, assim, trouxe alguma coisa, agregou muito, né, essa troca. Então, assim, eu vejo como um produto independente, que vai valer muito a pena. E a Rachel Weisz, meu Deus, que mulher. Uhum. Eu vou, então, falar sobre a minha segunda indicação, que é... Eu assisti esse filme e, gente, eu me apaixonei por esse filme. Eu não dava muito por ele. Um Monstro no Caminho, ou The Monster, né? Ele é um filme lá de 2016. Ele é uma mistura de terror e drama, assim. Eu acho que, nos momentos, ele é muito mais drama do que terror, propriamente dito, até o monstro aparecer, pelo menos. Inclusive, o monstro... Ai, gente, maravilhoso esse filme. Acho que eu já indiquei ele aqui uma vez no nosso episódio de filmes com monstros, e eu falo disso de novo. Que ele é todo feito com efeito prático, então... Ele vai estar delicioso ainda daqui a uns anos, porque o efeito, né, o CGI, ele acaba ficando ruim. Mas no filme, ele aborda, ele traz a Kate, ou a Cat, né, acho que é Kate, que é a mãe do filme, né? E ela é aquela famosa mãe problemática, assim. Ela usa droga, ela bebe, e ela tá levando, no filme, ela tá levando a filha dela pro pai, né? Que o pai, a filha estaria muito mais bem não existe, é muito melhor tá? Estando com o pai, né? E aí nesse caminho até lá, elas encontram um monstro. E aí acho que traz aquele, né? Ela não é a mulher perfeita, mas ela é uma mãe, uma boa mãe. Porque no filme você vê ela fazendo de tudo pra salvar a filha dela, mesmo que ela não seja uma ótima pessoa, já que ela se droga, ela bebe, ela é uma pessoa muito, muito, muito complicada. E eu gosto dessas, eu falei, né? Eu gosto quando faz essas abordagens. Porque você desvincula esse papel de ser perfeita da mãe. E o filme, ele faz isso. Ela não é perfeita, mas ela é mãe. E no filme, ela, mesmo não sendo perfeita, ela ainda faz tudo pra salvar a filha dela, né? E no fim, ela salva a filha dela. Enfim, é bem... Eu gosto do filme. Eu não sei se você assistiu. Acho que você assistiu, né? Assisti. Eu acho o filme bem bonito, assim. Eu também não dava muita coisa por ele, assim, quando eu fui ver. Mas uma das coisas que eu acho... Nem sei se eu comentei no outro episódio, mas uma das coisas que eu acho incrível nesse filme é que as pessoas chamam a polícia, chamam a ambulância e realmente aparecem no filme. Porque nos filmes eles sempre ligam pras coisas, nunca mais ninguém aparece. Sim, eu acho incrível. Agora você falou disso, eu lembrei, até eu tinha comentado esse tempo com outra pessoa. Sobre como nos filmes de terror, às vezes eu me dá uma raiva, porque você vê as pessoas ligando pra polícia e, ai, gente, não tem sinal. Não precisa de sinal pra ligar pra polícia? Pelo amor de Deus, polícia. Gente, ó, só lembrando, caso você não lembre, polícia, bombeiro e ambulância não precisa de sinal, gente. É só ligar no emergência. Pelo amor de Deus. Amiga, nos Estados Unidos não tem essas coisas. Aí você vê a pessoa, nossa, mas eu não sei a senha do telefone. Não precisa, você aperta na emergência. E sim, no filme realmente eles ligam, acho que é pra polícia, né? E a polícia aparece. Realmente, primeiro carro de polícia que eu vi nos filmes de terror. Eu sempre me lembro desse filme por conta disso. Mas eu tinha esquecido disso. Mas sim, realmente é a coisa mais mágica do filme, é a polícia realmente aparecer. Mas enfim, esse filme é muito legal. Eu acho que ele traz essa mãe, assim. E eu gosto também porque ele permite que ela passe, ela se desenvolva no filme, a personagem. Então ela não vem pronta pra gente, ela não vem sendo a mãe maravilhosa, incrível e perfeita. Pelo contrário, você vê a filha e ela brigando dentro do carro. Só que ao longo do filme,
ela se torna adulta, né? Não necessariamente a mãe, acho que ela se torna também a adulta. Porque eu acho que é meio natural, assim, pra gente. Se tiver você e uma criança numa situação de perigo, você vai fazer alguma coisa pela criança, já que é alguém que não consegue se salvar sozinho, né? E aí você vê ela se tornar não só mãe, mas ela se tornar adulta também, né? Ela entender, e eu gosto do filme. Eu gosto, particularmente, acho esse filme bem legal. E pode fazer a sua outra indicação. A minha última indicação é um filme... Eu não lembro se eu já indiquei esse filme aqui, eu acho que não. Mas é um filme dirigido pela Karen Kusama, que é O Convite. A Karen Kusama é a diretora do Garota Infernal, né? Então, é uma diretora também de outros filmes de terror. Já treinado, né? Se não me engano, ela até dirige um episódio da série do Mórbida Semelhança. E é um filme bem perturbador, psicológico. Eu só trouxe coisas perturbadoras, eu trouxe engraçamento, assim. Nada que eu trouxe pra assistir, dá pra assistir num dia que tu tá muito feliz e bem nas ideias, porque vai ficar ruim daí. Ou tem que se contar bem pra não se abalar, porque se assistir quando tiver já meio a blublé das ideias, vai ficar pior ainda. É um filme sobre um casal que se separou já faz um tempo depois que o filho deles morre. E aí, algum tempo depois que esse casal se separa, o ex-marido, né, recebe um convite da ex-mulher pra ir conhecer a casa nova, se não me engano. Eu não sei se ela tá numa casa nova, ou se só tá voltando de viagem, aí ela convida os amigos e ele pra se reverem e tal, não lembro agora esse detalhe. Mas enfim, tudo gira em torno desse convite que ele recebe da ex pra ir nessa reunião com os amigos deles. E aí nessa reunião ela conta que agora ela faz parte tipo de um culto new wave alternativo, assim, né, aquela coisa meio esotérica. E aí ela chama o pessoal ali pra conhecer também os amigos. E aí o ex começa a achar aquilo tudo muito estranho, porque ela tá muito positividade, gratiluz, assim, demais. E aí ele acha aquilo meio incômodo, não compra muita ideia, acha aquele povo que ela tá se envolvendo ali meio esquisito, tem alguma coisa ali rolando, né? E aí a gente vai descobrir se tem ou não, né? Então o filme é tudo em torno disso aí. Será que o cara tá pirando porque ele também não superou a morte do filho, não processou, e tá incomodado, né? Porque ela processou aquilo de alguma forma, porque ela tá lidando com a perda do filho de algum jeito, né? E ele não, e aí talvez ele tá meio, né, tipo, implicando com isso aí. E aí o filme vai crescendo nessa situação enlouquecedora, que nem você mais sabe até que ponto aquilo ali vai rolar, né? Chega da hora. Tem horas que dá até raiva dele, né? Sim. Parece assim que ele tá com aquela recalque, assim, tipo, você superou, eu não superei. Né? Assim, o que eu gosto do filme é que ele vai revelando as coisas aos pouquinhos também sobre o que aconteceu entre os dois, né? Porque quando começa o filme você não sabe que os dois se separaram por conta da morte do filho deles. Então eles vão mostrando aos pouquinhos como era o relacionamento dos dois na época que o filho tava vivo, como o filho morreu, e aí como isso afastou os dois também, né? Então é um filme que não é só sobre maternidade, porque tem a questão da paternidade ali também, né? De como um pai e uma mãe lidam com a morte de um filho, mas como a gente tá... É a questão do convite que ela faz que move a história, e o fato dela ter processado a morte do filho através desse culto, que movimenta tudo, né? Então, ela tá em negação ali, né? Então... eu dei meio que um spoiler no filme, mas enfim, né? Já saiu um tempo, se vocês não viram, tem que ver. E ela tá ali tentando lidar com o que aconteceu com o filho, da forma que ela achou que era a melhor possível, né? Mas ela estava num momento ali de vulnerabilidade, e a gente sabe que esses cultos de gente doida geralmente se aproveitam disso, né? Se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas que vêm procurar ajuda, né? Então, é como a perda, né, de um filho impacta no ser uma mãe, né? Porque quando a mulher se torna mãe, ela tem alguém para quem cuidar, tem alguém ali que é importante mais do que tudo para ela. No caso do filme, da personagem, era isso, né? Então o filho dela era muito importante para ela, amava demais aquela criança que morreu abruptamente, muito cedo. Então, assim, o que é que isso causa, né, dentro de uma mulher que é mãe? Não só dela, mas também do marido, do ex-marido dela, né? Mas eu acho que é um filme que ele consegue trabalhar muito bem essas ideias sem ser explícito demais. Não deixa nada assim mastigadinho, tem coisas que você vai ter que ficar completando as informações ali, né? Mas tem bastante crítica sobre também como o cara agiu com ela depois que o filho deles morreu, e como talvez tenha empurrado ela pela situação que aconteceu ali. Então, assim, é um filme tem que ter um pouquinho de paciência, porque ele vai demorando para acontecer alguma coisa, e as pessoas conversam, e a noite rola, e vai indo jantar, e bebida, e gente falando um monte de coisa. Aí você pensa, será que em algum momento vai acontecer alguma coisa nesse filme? Aí você tem que ter um pouquinho de paciência. Eu, particularmente, não me incomodei muito com isso, não. Assim, eu consegui gostar do filme, mesmo ele sendo mais demorado, assim, né, pra acontecer. Eu acho que aquilo agonia tanto você, né, aquela situação, será que essa gente doida vai fazer alguma coisa? Será que esse cara que tá maluco? Não sei, porque tem coisas que são colocadas pontualmente que fazem você duvidar também da sanidade dele. Então, assim, é um filme muito bem escrito, muito bem dirigido, e que trata dessa questão também da perda de um filho, né, do luto por um filho.
que também é o tema do outro filme que eu trouxe, né? Mas enfim, é de um jeito diferente, então acho que tem essa perspectiva também de ser uma mulher contando a sua história. Então acho que quando acontece isso, né, quando as mulheres contam histórias sobre mulheres, sobre mães, elas conseguem dar uma humanidade maior para essa situação também, né? Então fica aí. Esse filme tava na Netflix há um tempo atrás, acho que hoje não tá mais, mas eu acho que dá pra achar na internet e em outros lugares, aliás. E para finalizar, então, as indicações, eu vou trazer outro nacional de uma outra diretora que eu quase não falo, que é As Boas Maneiras. Eu já indiquei esse filme aqui também. As Boas Maneiras, da Gabriela... Não, perdão, da Juliana Rocha, não sei falar o nome dela. Ele tem uma pegada bem Zé do Caixão, assim, então eu gosto bastante do estilo do filme, da estética do filme. E eu acho que ele traz duas mães diferentes no filme, né? Ele traz a Ana, acho que é a Ana, agora esqueci o nome dela, mas é a Marjorie este ano, é a Ana, que ela tá grávida, né? Então você vê ali o medo dela, você vê um começo de negação dela, até porque ela não tem contato com o pai, né? É uma situação complicada até com a família dela. E aí depois acontece algumas coisas e o bebê fica com a Clara, que é uma enfermeira, uma mulher negra, lindíssima, amo essa atriz. E o nome dela é Isabel Zoá, a atriz, eu gosto muito dela. Perfeito. Ela é maravilhosa. E aí você vê uma mulher que ela não é a mãe biológica, mas eu acho que ela se torna a mãe, né, do menino, porque ela cria o menino desde que ele nasceu. Aí, enfim, gente, acabei de dar spoiler, a Ana morreu. A Ana morreu, galera, morreu no parto. Fazer o quê? Acontece. E daí o spoiler aí, falei, né. E você vê essa mulher, a Clara, todo o sacrifício que ela faz pra criar o Joel, que é o menino, né. E tudo o que gira em torno do Joel, que ela... de certa forma ela sabe, porque ela já viu, e mesmo assim, toda a luta, eu acho que toda a luta dela ali, né, pra criar o Joel, pra tentar manter o Joel num certo caminho, e mesmo assim, ele desvia desse caminho, e no final você vê ela se sacrificando por ele, né. Uhum. Eu particularmente gosto muito desse filme, já escutei muita gente falar mal do filme, dizer que o filme é muito longo, que o filme é demorado, que o filme é chato. Eu amo esse filme, eu achei ele maravilhoso. A estética dele é uma delícia, porque bebe muito no Zé, no Mojica. Eu amo o Mojica, então, pra mim, filme maravilhoso. Acho que trabalha essa maternidade, essa questão de não só ser a mãe biológica, mas também da mãe que criou, né? Que é, no caso, a Clara, ela não deu à luz, mas ela que criou. Ela que passou por todas as dificuldades ali. E no final, quando... Eu não vou dar spoiler, porque pode ser que alguém não tenha assistido ainda, né? Pessoa aí desinformada. Eu acho que não tem tanto problema no final desse filme, porque até porque o final é em aberto, né, então... Mas ali no final, quando as pessoas meio que descobrem que o Joel é um lobisomem, né, e vão ali pra casa, e ela se mantém no lado do filho, né, eu gosto bastante desse filme. Praticamente... Acho muito bem feito, muito bem escrito, os personagens são muito bem desenvolvidos. Eu não gosto de quem não gosta dele. Sempre tem uns, né? Não, ai, tem gente que parece que só consegue assistir filme se for só filme da Marvel. Filme de super-herói. Só for coisa estadunidense, aí é bom. Porque eu já vi muita gente falar também, que é filme brasileiro, né? Melhor filme que tem de terror são os filmes nacional. Sim, o meu filme preferido é nacional, né? Eu tenho um monte de filme favorito de terror, então eu nunca vou conseguir responder essa pergunta de qual é meu filme favorito de terror. Eu sei. É porque assim, o meu filme preferido de terror é Bacurau. Ele é um terror político, então ele não é tão terror assim. Sim. Mas é que ver brasileiro matando estadunidense... Não só estadunidense, não, tem é uma gringaiada diferente. Assim, mas eu acho que a maioria deles... É que o estadunidense é aquele principal, acho que ele é, né? Não, ele é alemão. Ele é alemão? Enfim. Mas tem os americanos lá, eles são os americanos no meio também. Ver brasileiro matando gringo, principalmente gringo que acha que é muito fodão, é um deleite, assim. Aquele tipo de filme que entrega o que eu gosto de ver em filme, que quando é maltratado, o filme inteiro, tem que ter aquela gostinho da vingança. Quando não entrega isso, a pessoa quer, tipo, mostrar outra face, já me irrita um pouco. Agora eu lembrei do nosso artigo, da única discussão que a gente teve no artigo. Mas então, exatamente nesse ponto, sabe? Eu quero ver sangue. Eu quero ver sangue, eu quero ver morte. Mas enfim, tem uma pergunta pra encerrar aqui. Se você fosse uma mãe do terror, qual mãe você seria? Uau. Eu acho que eu ia ser a médica de Bacurau, que ela não é mãe de ninguém, mas ela cuida da cidade inteira. Eu não sou a filha, porque se eu fosse uma mãe de terror, eu ia ser a Norma Bates. Sim. Eu ia ser a mãe sobreprotetora que nunca deixa o filho fazer merda nenhuma.
Eu acho que eu ia ser, tipo, bem bitoladona, assim. Nossa, eu ia sufocar, coitada da criança. Por isso, assim, eu não tenho vontade de ser mãe. Eu não tenho... Acho que eu não tenho talento pra ser mãe. Mano, não fazer um favor pro mundo, às vezes. É fazer um favor de não botar uma criança no mundo. Eu, né? Eu sei que eu vou fazer principalmente pra criança. Sim. Ou se eu for ter um filho, eu tenho que arrumar um pai que cuide bem, gente. Eu tenho dificuldade pra acordar com alguém me chamando, imagina com um choro. Nossa, nunca mais. Enfim, eu acho que é isso, né? Você tem mais alguma coisa? Eu acho que vale a gente falar sobre um filme sobre maternidade, só pra gente ressaltar. E aí você fala o que você pensa e eu falo o que eu penso depois. O Bebê de Rosemary, mais especificamente sobre o diretor. Nojo. Nojo. Por isso que esse filme não entrou, nas minhas indicações ele não entrou por isso, porque nojo. Eu amo o filme, o livro é maravilhoso, o livro é perfeito. O filme é excelente, só que praga, né? Que praga. Por isso que eu só assisto coisa pirata que eu não dou dinheiro pra ninguém. Exatamente. Pra quem não... Só pra ressaltar, quem não sabe, o diretor, ele foi acusado aí de... Entre muitas coisas, assédio de uma menina de 13 anos, então... Acho que não tem uma pessoa que não saiba, né? Tem gente que gosta de fingir que não sabe, de ignorar um pouco as coisas, né? Então, por isso que esse filme ele não entrou, embora eu acho que ele seja um bom filme sobre maternidade. O filme é muito bom, mas eu acho que às vezes a gente tem que escolher o que a gente dá e deixa de dar nossa atenção, né? Sim. Tem muito filme que a gente não falou, assim, que sempre citados, são filmes que são sempre citados nesse tema, né? Tipo Boa Noite, Mamãe, O Hereditário. São filmes que sempre aparecem, né? E não tem como falar de todos, né? Então, assim, deixando aquela, né, a dica, Hereditário, Babadook, tem outras, a Boa Noite, Mamãe também. São filmes que merecem, sim, serem assistidos. Aquele outro Blood Moon também é legal, tem o Águas Negras, os outros, mas como não dá pra trazer todos, então a gente escolheu alguns. Mas lá na página do arquivo Maldito Cast, é isso, né? Não errei, é Arquivo Maldito Cast. Tem indicações de filmes, né? Tem lá Mães e também tem algumas indicações, então você quer assistir... Vai ter mais coisa, né? Até o final do mês, a gente tá fazendo um mês especial das Mães do Terror, então vai ter postagem de várias coisas, de vários filmes diferentes que a gente não falou aqui, filme que a gente falou aqui também, mas até o final do mês a gente vai trazer mais coisas interessantes dentro dessa temática. Também, agora, lembrando que também tem o blog do Arquivo Maldito, tá? O Arquivo Maldito Cast. A gente vai tentar sempre deixar pelo menos um texto lá sobre o tema do mês, mas às vezes é difícil, né? Então... Muitas coisas. Porque escrever um texto não é fácil, né? E eu acho que é isso, né? Por mim, acho que é isso. Só ressaltando para terminar, né? O arroba agora do nosso podcast é Arquivo Maldito Cast, tá, gente? Então, quem não segue ainda, ou se seguir e percebeu que mudou o nome, assim, não deixa de seguir achando que é outra coisa, né? É a mesma coisa ainda, só que agora a gente tá organizando certinho sobre o mesmo nome, né? A mesma estrutura. Arquivo Maldito Cast, que é o antigo Arte Maldita, que agora é o perfil oficial aqui do podcast. E acho que é importante também, só pra ninguém xingar a gente, nós não odiamos a Virgínia, tá? Na verdade, eu nem acompanho ela, tá? Pra ser bem honesta, só vi lá a polêmica. Eu acompanho os threads porque eu acho engraçado, mas assim, eu também... Empatia com gente rica que fica rica por nada também não tem, então... Então, assim, não tenho, mas nada contra ela em específico. Aquilo que a gente trouxe sobre ela foi realmente uma realidade. Mas também zero empatia com gente rica, não me importo com pobre, com rico não tô nem aí. E eu acho que é isso, né? É isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio. Se vocês têm alguma discordância do que a gente falou aqui em relação à questão da maternidade, podem mandar lá no Insta, a gente vai responder. Mas assim, né? Sempre mantendo a educação, a classe, né? E... o mínimo. Senão a gente também não responde. Quiserem algum tema específico... Se atacar, eu vou atacar, então. Exatamente. Se vocês quiserem pedir algum tema pra gente trabalhar aqui, a gente sempre procura pesquisar profundamente sobre os temas para trazer aqui. A gente não fala nada na nossa cabeça, assim, não inventa nada na hora, né? A gente sempre tenta pesquisar muito profundamente sobre, tem nossas referências, depois a gente vai deixar elas aqui também. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, né? Tem outros trabalhos muito mais aprofundados, só que a gente não pode também ficar, né, 10 horas falando disso aqui. Então,
Se tem alguma dúvida, a gente pode passar essas referências também. Se querem pedir algum tema pra gente específico, pra gente dedicar um mês aí, se debruçar sobre e pesquisar tudo que tem e na perspectiva sociológica, histórica, que é a nossa abordagem aqui, né? A gente também faz. Então, da minha parte é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam os nossos perfis. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau.